Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, estamos com o programa Espírita Amor e Caridade e dessa vez temos aqui para a nossa conversa o Paulo, que já é um conhecido nosso de muito tempo, que faz o seu trabalho voluntário na Sociedade Espírita Amor e Caridade. E hoje temos aqui, para nossa alegria e satisfação, a Kátia, que pela primeira vez está conosco. A Kátia, só para vocês ficarem sabendo, ela é assistente social na Vara da Infância e Juventude e tem as suas atividades de voluntária no Movimento Espírita, no Grupo Espírita Isabel Redentora. Kátia, pode falar um pouquinho de você, para as pessoas conhecerem. O Paulo todo mundo já conhece, então vamos dedicar um pouco mais de tempo a você. Bom, então, olá a todos vocês. Olá, Marcelo. Olá, Duarte. A gente faz parte da equipe da Vara da Infância e do Idoso, onde nós desenvolvemos um trabalho, sobretudo, em torno da adoção. É o nosso principal trabalho. E, voluntariamente, nós temos a alegria de participar do Grupo Espírita Isabel Redentora, onde nós desenvolvemos também várias atividades, principalmente junto ao trabalho de sexta-feira, que é o assunto do nosso dia de hoje, que é no Encontro com a Vida, toda sexta-feira de manhã, às 8 horas da manhã, que é um trabalho dedicado à orientação e resgate dos suicidas. E na sexta-feira à noite, o trabalho que a gente desenvolve também voluntariamente, participando da sessão mediúnica. E aos sábados de manhã, um trabalho com a evangelização, onde nós ficamos no grupo de mães, estudando doutrina espírita com profundidade. É um trabalho que me traz muita alegria. O que não falta é trabalho e oportunidade de serviço. E, queridos, hoje o nosso tema, ele é um tema assim, muito especial, muito delicado mesmo. Nós vamos falar sobre as questões que envolvem o suicídio. E nós, quando conversávamos sobre esse tema, nós ficamos pensando sobre as dores, principalmente das pessoas que ficam. Porque o suicida, a gente vai conversar sobre isso, sobre esse tema hoje, mas a gente quer muito que você, que está passando por esse problema, ou que está pensando, achando que o suicídio é uma porta viável, assiste o programa, fica atento a tudo que vai ser colocado para que a gente possa te ajudar e fazer com que você mude o seu pensamento. Então, Kátia, aproveitando que você está aqui conosco pela primeira vez, e como o Paulo é um cavalheiro, vamos pedir para que então você comece a nossa conversa. Qual seria a visão da doutrina espírita sobre o suicídio? Como é que a gente pode, assim, buscar entender para que as pessoas que estão nos vendo, elas tenham essa ideia? Bom, o ato do suicídio ele é tratado pela doutrina espírita como a pior coisa que o ser humano pode fazer. Porque é um crime contra a lei de Deus e o nosso Senhor Deus nos deu o nosso corpo físico para nós vivermos aqui a nossa vida na Terra. Então nós não temos o direito de dispor da vida da gente, nem dispor da vida de ninguém. Então a pior coisa que um ser humano pode fazer é atentar contra a própria vida, retirando a sua vida. Então, inclusive os espíritos, eles falam no livro dos espíritos que é um ato estúpido, que não é um ato de coragem, que é o maior engano que alguém pode cometer, é achar que pode diminuir o sofrimento, diminuir o seu problema, tirando a própria vida. Uhum. No caso, Paulo, do que ela falou para a gente sobre esse grande engano, né, tentar diminuir esse tempo de sofrimento, esse fato, ele é um fato real? Como é que a gente consegue perceber isso nas casas espíritas? Como é que a gente consegue perceber que, de fato, esse é um grande engano? Tem como as pessoas saberem isso? Porque quem nos assiste, a maioria das vezes, não são espíritas.
e fica assim tentando, mas poxa vida, eu passei por esse problema na minha família. Um filho, um pai, um avô, ou eu já pensei nisso várias vezes. Como é que então a gente pode chegar para essa pessoa e corroborar, olha, realmente é um grande engano? Como é que a gente pode falar isso para ela? Olha, pelo menos nós temos duas fontes absolutamente confiáveis. A primeira, a própria literatura espírita, nas obras de Kardec, principalmente no livro Céu e Inferno, ele tem uma infinidade de relatos de suicidas que contaram os seus dramas. Tem um capítulo inteiro do livro em que os espíritos de suicidas vêm dar o seu próprio testemunho a respeito do drama, da situação que eles vivenciaram. Está no livro, né? O Céu e o Inferno, esse livro aqui. Me parece que é o capítulo 5, se eu não estou enganado, onde eles têm uma infinidade de relatos. Mas mais do que isso, é importante a gente aqui destacar, já que estamos falando da doutrina espírita, que a doutrina espírita considera absolutamente normal a possibilidade do intercâmbio, da comunicação entre nós, que chamamos de vivos, dos outros que chamamos de mortos. Na verdade, na doutrina espírita, nós consideramos que vivos são todos. Uns estão na carne, portanto reencarnados, e outros estão fora da carne, desencarnados. E, dada a possibilidade do diálogo, do entendimento através dos indivíduos, dos médiuns, antigamente os médiuns na Bíblia eram chamados de profetas, mas nós hoje os chamamos de médiuns. Então, esses médiuns têm a capacidade da comunicação com o mundo espiritual. E toda casa espírita séria presta socorro não só às pessoas que estão entre nós, e cada uma tem seu drama emocional, afetivo. Isso, no caso, naquela conversa fraterna que já falamos outras vezes, né? Exatamente. Mas, no mundo espiritual, quantos morrem, desencarnam em aflições, por exemplo, através do suicídio? Então, esses espíritos, muitas vezes, são trazidos nas reuniões mediúnicas e dão seu testemunho ali, à viva voz. E contam as dramas que estão vivendo, as dores e dificuldades que enfrentaram e percebem que aquela tentativa que até chegou a destruir o corpo físico, onde se provocou o fenômeno da morte, não se completou, porque ele continua vivo. Porque ali ele continua vivo e nenhum dos problemas que ele imaginava resolver, por isso a Kátia disse com muita propriedade, é um grande engano alguém imaginar que pode morrer. E no caso, Kátia, pegando isso que o Paulo está falando para a gente, esse grande engano, ele se soma então a um sentimento de frustração desse espírito que tentou acabar com o problema pela via da morte, e como nós acreditamos que a morte não existe, ou seja, ele ainda aumenta a sua gama de problemas? Exatamente, Marcelo. O espírito que desencarna pelo suicídio, ele chega do outro lado, ele tem a sua primeira frustração, não conseguir destruir a vida. E ele então passa a sofrer o que dentro da doutrina espírita se chama repercussões psicossomáticas, que todos nós sabemos que nós ganhamos uma quantidade de energia vital para passar a nossa vida. Então, quando a pessoa desencarna pelo suicídio, ela interrompe a sua vida e ainda tem uma quantidade muito grande de energia vital para ser gasta durante a vida. Então, ele fica como se sentindo vivo, porque ele ainda tem essa quantidade de energia. E por isso, né, pelos próprios pensamentos, pela ideia fixa que aquele momento da tragédia, né, se colocou na vida dele, ele passa a viver durante todo esse tempo que ele deveria viver na Terra, ele fica relembrando aquele instante do desencarne, sem falar no desconforto que é a sensação de perceber a putrefação do corpo físico. Estaria, por exemplo, nisso, então, uma dor moral desse espírito, porque ele fica, então, repensando no ato durante um tempo que fosse necessário, e aí o tempo de cada um é próprio de cada um,
mas ele vai ficar só fazendo isso? Quer dizer, ele vai ficar só repensando, amargurando? Será que há alguma outra coisa? O que nessas comunicações mediúnicas que acontecem, você que frequenta a reunião mediúnica, trabalha, o Paulo também, o que os espíritos sofredores na questão do suicídio e os guias espirituais falam para a gente? Paulo, o que eles colocam para a gente? Vamos dar um exemplo prático. O indivíduo vivendo grandes dramas, já idoso, muito frio na Europa, sem emprego, ele achou que a solução da vida dele era o suicídio, abreviar ou acabar com a vida. Então ele sobe numa torre e de lá ele salta. Uma torre alta, 50 metros, não sei, e se despedaça nas pedras. E ele vem e conta. E o tempo todo ele tem a sensação de estar no ar e ele olha para baixo e se desespera de ver o solo se aproximando. E aí ele recebe o impacto da pedra. E na mesma hora ele é outra vez levado para cima e fica vendo isso. Mas isso é alguém que faz ou é um processo de trauma psicológico no espírito desencarnado? Como a Kátia disse, exatamente é uma repercussão. Por quê? Porque aquela quantidade de energia está ali e ele fica, de alguma forma, conectado com a matéria. Então ele fica repercutindo, psicologicamente ele se prende a essa cena. Isso pode se dar por muito tempo. E no caso, Kátia, esse tempo de duração, ele é, assim, há um padrão, 5 anos, 10 anos, para cada tipo de suicídio praticado, tem uma tabelinha, ou é próprio de cada indivíduo? Como é que isso acontece? Porque as pessoas ficam tentando entender por que tem seus parentes que praticaram, infelizmente, suicídio, e ficam achando assim, bom, agora acabou, foi para o inferno e não tem mais chance. Será que esse reviver seria o tal do inferno ou não é nada disso? Como é que poderia ser isso, Kátia? O reviver, a gente poderia dizer que seria o tal do inferno, porque a pessoa fica num estado infernal de consciência. Então o inferno ele não é um local, é o estado espiritual em que a pessoa sente. Ouçam muito bem isso que a Kátia está dizendo. Por favor, Kátia, repete essa frase toda, essa ideia que você falou, porque muitas das pessoas acham que, em sendo levado pelo suicídio, está determinado a um sofrimento eterno, sem chances de se renovar diante de Deus. Deus é misericórdia e não existe o sofrimento eterno. E nós sabemos que um dos trabalhos mais lindos que existe no plano espiritual é o trabalho de Maria, é o trabalho de Legião dos Servos de Maria, que estão atentos a todo e qualquer suicida. Então, esses espíritos, normalmente, pelo próprio pensamento que eles plasmam, que eles chamam de ideoplastia, os espíritos chamam assim, eles plasmam aquele ambiente e o Vale Sinistro, tão chamado no Memórias do Suicida, que é um dos livros principais que estuda esse assunto, que nós estudamos no Encontro com a Vida nas sextas-feiras, todas as casas espíritas têm essa reunião. Esse Vale Sinistro que muitas pessoas falam é o local ideal próprio para esses espíritos, mas também é o local onde os espíritos vigilantes, os servos de Maria, também estão atentos. Então não existe um tempo certo, existe caso a caso. O que nós daqui podemos fazer são preces. Todas as pessoas que desencarnam pelo suicídio precisam de muita prece, muitas vezes até para despertar dessa situação, que nós sabemos que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de carinho, eles também ganham vida, eles também têm uma energia, e essa energia é uma energia lenificadora, é como se fosse um bálsamo para aqueles que lá se encontram. Então muitas vezes eles até escutam a nossa voz e podem despertar desse processo de autofixação que o Paulo também estava falando nesse momento, e podem eles mesmos saírem desse processo de fixação e despertar também para fazer uma prece. Então há esperança. Há esperança, sempre há esperança. Eu diria até mais, a certeza. Esperança não, pode ser que aconteça ou não, mas há uma certeza. Certeza de que todos serão. A gente está comentando sobre a questão do suicídio, mas o que acaba levando uma pessoa a praticar o suicídio? O que a gente assim pode ter como
coisas que podem estar assim acontecendo e que a gente às vezes acaba não percebendo. E como é que a gente pode perceber? Que olhar cuidadoso é esse que a gente tem que ter em relação a essas pessoas? O que você pode falar para a gente, Cátia, como uma assistente social? De fato, nós temos muitos casos de suicídio de adolescentes que acabam caindo nas nossas mãos. E os motivos, eles podem ser dos mais simples aos mais complexos, normalmente ligados a frustrações. No caso dos adolescentes, muitas frustrações amorosas, de amores incompreendidos ou de decepções. E aí vamos pensar na responsabilidade que nós temos que ter com o afeto do outro. Hoje as pessoas são muito descartáveis. Buscamos relacionamentos muito descartáveis. Esses jovens, eles são... cada dia eles estão com alguém, e acho que o pai e a mãe têm que estar atento para esse isolamento do filho, para esse comportamento, inclusive até verificar que sites que eles estão buscando. Hoje o Paulo estava falando em sites, existe site de coisas ruins, e as pessoas buscam forma de aniquilar-se através desses sites. Então nós temos que estar atentos, porque hoje em dia as pessoas parecem invisíveis, elas entram e saem de dentro de casa sem se verem, sem conversarem, sem trocarem ideias, e nós temos a obrigação de observar os nossos filhos, as pessoas que convivem conosco. Mas normalmente essas frustrações, elas estão ligadas às questões materiais, não só às questões afetivas. Normalmente as pessoas se matam porque não se veem mais importantes, ou porque não conseguem manter aquela condição material que tinham antes, ou porque tem uma doença grave e não quer passar pelo sofrimento da doença. Enfim, são vários tipos de sofrimento que nós não suportamos. E o que o Evangelho fala para a gente é que nós devemos ter calma e resignação, buscar na fé, não só nessa fé, de acreditar em céu e inferno, mas na fé, na crença de que mais na frente tudo pode melhorar. E foi o que Paulo falou, né? Essa certeza de que isso vai melhorar. Vocês estão percebendo que a questão do suicídio, ela não é algo assim simples, né? Que a gente trata por uma breve leitura de um livro de autoajuda ou porque a gente ouviu algo. Não, é uma doença social, e nós vamos falar disso no nosso segundo bloco. O primeiro bloco está terminando agora. A gente espera que você continue conosco, porque hoje o programa Espírita Amor e Caridade, ele traz esse assunto, que é um assunto muito delicado, e por isso que nós estamos tendo todo esse cuidado para falar sobre esse tema, que é o suicídio. O programa Espírita volta já já. Fique conosco. Até logo. Agora em agosto, Teresópolis vai sediar um importante evento para toda a comunidade espírita, o GET. E eu estou aqui ao lado do coordenador, o Mauro Pumar, que vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. O que é o GET, Mauro? Vivi, muito obrigado aí pela oportunidade aí de esclarecer o GET. GET é a Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis. E é um evento fantástico, é um evento que a gente tem a oportunidade de colocar momentos com Jesus. Então, nossa ideia é que a gente se transporte à Palestina daquela época e a gente comece a vivenciar esses momentos com Jesus. Então, passagens que Jesus vivenciou e que muitas vezes hoje a gente não consegue entender, porque muito tempo já se passou, a cultura mudou muito. Mas quando a gente se transporta, então a gente faz esse estudo para a gente tentar extrair, como se a gente estivesse realmente há 2000 anos, e é esse estudo que a gente disponibiliza para as pessoas, a gente compartilha com as pessoas, e a ideia é tentar extrair o máximo que a gente pode desses momentos com Jesus. Quais são os dias e de que horas a que horas que vai ser o encontro? Esse evento será no dia 23 de agosto, na verdade é o 27º GET, no dia 23 de agosto, e ele é na Unifeso. Então, é a Universidade da FESO, que todos aqui conhecem, e é a oportunidade aí que nós vamos ter para estar juntos lá. E como é que a pessoa faz para se inscrever?
ela tem que entrar então no site, né? O site é o site da casa aqui, é www.deolindamorim.org.br. Nós temos 2 temas de estudos e são temas muito interessantes, porque um deles é João, o evangelista, e o outro é Jesus no templo entre os doutores, né? Jesus com 12 anos no templo. Então são dois temas assim que despertam aí bastante interesse nosso em aprender. Ok. E você que está nos assistindo em casa não pode perder. Por isso, vá até o site, faça sua inscrição e participe desse encontro maravilhoso com Jesus. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Espírita Amor e Caridade, hoje com o Paulo e com a Kátia, debatendo sobre o tema muito grave aos nossos corações, que é o suicídio. No primeiro bloco, a gente pôde conversar sobre as questões que envolvem um pouco da motivação, como que a doutrina espírita encara o suicídio, mas nós não podemos ficar apenas vendo esse aspecto. Há um dado muito cruel, muito duro, e que o Paulo pesquisou para trazer para nós, que fala sobre esses detalhes. Paulo, como é que está acontecendo essa questão do suicídio, né? Especificamente aqui no Brasil? Como é que isso está acontecendo? Eu peguei uns dados que acontece o seguinte, as pessoas não colocam isso claramente, né? Na televisão a gente vê muita coisa sobre mortes, acidentes, balas perdidas, etc., mas não se dá informação sobre isso. A verdade é que a gente vem num crescendo, e vou dar alguns dados só para a gente ilustrar o que estamos falando. Pesquisas de 2011 mostravam que no Brasil a gente tinha em torno de 5 suicídios para cada 100 mil habitantes. Isso significa, considerando a população brasileira, uma média de 10 mil suicídios por ano, meus amigos. 10 mil. Isso em 2011. 2011. Tá? Se fôssemos traduzir, significaria que 27 pessoas, todo dia, tomam a decisão pelo ato do suicídio. Em 2013, 2 anos depois, esse número já tinha aumentado de 5 para 8, ou seja, 16 mil suicídios por ano, que traz um número para uma média de 44 por dia. Já estamos entrando em números de guerra. Em 2015, já são 10 para cada 100 mil, ou seja, 20 mil suicídios por ano. Isso nós estamos falando dos suicídios diretos, né? Daqueles. Ou seja, estamos falando de 55 suicídios por dia. Então, Paulo, é como se ao longo do programa 55 pessoas no Brasil inteiro, de norte a sul, praticassem suicídio. Uma média de 2 por hora. 2 por hora? Hoje. Então, ou seja, 2015, em que nós não estamos vivendo uma situação de guerra ou de conflito, há o problema econômico, ninguém vai poder dizer que isso não acontece. Então, isso está fazendo com que a cada 1 hora 2 pessoas suicidem-se aqui no Brasil. Ou seja, é mais do que uma epidemia, é uma pandemia. Isso é muito grave. Kátia, o que você pode supor que leva uma pessoa a querer praticar o suicídio? Nós conversamos um pouco sobre a desilusão, mas será que é só isso? Existem questões, sabe, mais cruéis, mais duras, mais próximas, enfim. O que leva uma pessoa a querer praticar o suicídio? Bom, Marcelo, esse dado muito nos preocupa porque, como o Paulo falou, ele fala do suicídio direto, que são aqueles suicidas que diretamente, né, praticaram o ato de dar o tiro, tomar o veneno, se jogar de uma ponte. E está escondido ali, não aparece nesse índice, a quantidade de pessoas que se suicidam indiretamente. E aí a gente vai falar dos vícios de toda sorte, drogas, bebidas, vícios que as pessoas têm
de inúmeras formas, né? De comer demais, todos os tipos de excesso, tudo aquilo que nós fazemos, inclusive os sentimentos de mágoa, de não perdão, de vingança, tudo aquilo que nós fazemos que faz com que nós produzíssemos para nós uma energia deletéria, que faz com que a nossa energia imunológica diminua e que cause doença e diminua a quantidade de vida da gente, acaba se tornando também suicídio. Então, no caso, para a espiritualidade amiga, para as pessoas entenderem, não adianta você tentar disfarçar. Se o teu desejo é se matar, isso é categorizado na espiritualidade superior como sendo um suicídio, direto ou indireto. Exatamente. O que Paulo falou, principalmente das fontes que nós temos de conhecimento dessas informações, não é só literária. Como eu estava falando no início, eu mesma faço parte de uma reunião de sessão mediúnica. E nessa reunião de sessão mediúnica, nós temos o intercâmbio do mundo, né, material com o mundo espiritual. Nós conversamos com esses espíritos. Então, por mais que nós queiramos nos enganarmos, por mais que nós possamos dizer assim, eu vou tomar essa caixa de remédio de tarja preta da vovó, mas ninguém vai saber que eu tomei, né? Depois eu deixo um recado dizendo que eu quis só me acalmar e tomar essa quantidade toda de remédio. Não adianta a gente querer se enganar, que a nossa própria consciência nos culpa pelo ato de suicídio. Então, por mais que a gente queira se esconder da gente mesmo, a gente não consegue. E no caso, desculpe interrompê-la, mas é para não perder, porque as pessoas em casa gostariam de perguntar nessa hora. Então, essa pessoa que tentou disfarçar o suicídio porque tomou muito remédio ou não fez a curva quando tinha que fazer a curva na hora do carro da moto, ou porque mergulhou sabendo que o mar estava revolto e, enfim, essa pessoa ela vai revisitar esses atos, ela vai permanecer na sua memória como espírito imortal esse trauma e ela vai reviver isso. Aquele que praticou o suicídio sabe que praticou o suicídio. Essa é a grande verdade. E não adianta querer enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana, porque Deus está dentro da gente. É através da nossa consciência que a gente sabe que Deus é presente. Então, por mais que a gente queira enganar a si mesmo, não adianta querer enganar. Cada um seja responsável por aquilo que praticou. Mas o mais importante é que não existe a pena eterna, não existe o sofrimento eterno. Então, é importante a gente frisar que essas pessoas que desencarnaram pelo suicídio, elas serão recolhidas pela espiritualidade maior, principalmente pelos servos de Maria, como a gente falou aqui inicialmente, né? São pessoas que são recolhidas pelos hospitais que existem no plano espiritual e elas vão recomeçar a sua tarefa, sendo resgatadas, procurando reequilíbrio espiritual, orientando-se, estudando e muitas vezes planejando uma nova vinda reencarnatória, uma nova vinda ao plano físico através da reencarnação. O indivíduo que ele cometeu suicídio, ele não fica assim jogado a um segundo plano como se fosse um espírito de segunda classe e deixa o cara sofrendo por lá. Claro que não, não existem indivíduos de segunda classe. Todos são importantes para Deus. E no caso, Paulo, aproveitando essa ideia de espírito de segunda classe, como bem lembrou a Kátia, isso não existe para Deus. Essa pesquisa que você fez, ela está mais fortemente concentrada onde? Em população de baixa renda, as pessoas com problema de fome, de miséria. Como é que isso está dividido? Que é para a gente poder entender e até policiar as nossas ações. A verdade é que as pessoas colocam as questões materiais num grau de prioridade absolutamente errado. Então, o que se percebe nessas situações de suicídio, principalmente, elas se dão fortemente nas regiões sul e sudeste, onde o poder aquisitivo é maior, e a maioria das pessoas é porque, de alguma forma, teve alguma dificuldade na vida, em especial com relação às questões materiais. A pessoa não se conforma de perder um determinado status, um determinado padrão, e como ela coloca a sua vida toda com a perspectiva do sucesso material, sucesso da prosperidade,
quando a prosperidade de alguma forma desaparece, ela acha que a vida não tem sentido. Mas, no caso, não buscar prosperidade não é antídoto contra o suicídio. De forma nenhuma. E ainda gostaria de botar um dado adicional, alarmante. Esse crescimento significativo, em especial, tem atingido as mulheres. E por que isso, Paulo? Kátia, vocês que lidam, que se prepararam para poder falar para a gente sobre esse tema, por que essa questão das mulheres ela está assim, está acontecendo mais o suicídio dentro do grupamento feminino? O que vocês podem trazer para a gente de informação? Bom, eu diria o seguinte, né? Em função da própria mudança da estrutura social, onde hoje a mulher tem uma vida ativa profissionalmente, etc. Tal, ela compete, ela busca resultados, ela busca crescimento material, sucesso financeiro e talvez ela não esteja tão preparada às vezes para a decepção que ocorre, que faz parte do processo profissional. A gente não tem uma vida profissional apenas de glórias. Às vezes a gente passa por dificuldades. E não sei, eu diria isso. E ainda tem a questão da maternidade, né? Queria que a Kátia comentasse esse aspecto. O Paulo colocou muito bem. São 3 aspectos abordados dentro do Livro dos Espíritos sobre o suicídio, na pergunta 943 em diante, que vai tratar desse assunto. E eles perguntam, o Allan Kardec pergunta para os espíritos por quê, né, quais são os principais motivos do desgosto pela vida, e eles respondem ociosidade, e exploram um pouco essa questão falando do objetivo, às vezes inútil, que a gente coloca dentro do nosso trabalho. Então, eles consideram o suicídio uma atividade, uma atitude estúpida, e falam muitas vezes por que nós não trabalhamos, por que nós não trabalhamos ao invés de praticar o suicídio. Então, eles abrem uma questão dentro dessa pergunta, onde eles falam das pessoas que muitas vezes vão trabalhar, mas trabalham naquilo que detestam. Nas pessoas que dentro do seu trabalho não têm uma atividade útil. Então, assim, há que se questionar qual o objetivo do nosso trabalho, que tipo de trabalho é esse, se nós trabalhamos dentro dessa área porque nós gostamos. E se a gente trabalha dentro daquilo que a gente não gosta, por que a gente não procura dentro da nossa vida fazer algo que nos dá prazer? Que dê uma compensação emocional. Que dê uma compensação emocional. Nós 3 aqui trabalhamos fora em outras atividades. No entanto, essa é uma atividade que nos dá prazer, porque fazer o bem é o prazer maior que a gente tem. Quando a gente experimenta esse prazer maior, a gente coloca o objetivo da nossa vida em outro plano. E acho que é isso que está faltando para as pessoas. Isso que você falou agora, e que o Paulo também comentou, a gente coloca o objetivo da nossa vida em outro plano. Isso não seria um pouco da fuga da realidade e fugir da realidade não acaba fazendo a pessoa buscar o suicídio? Ou essa busca em outro plano é ter as bases assentadas no dia a dia, né, no mundo de César, mas reconhecendo que a importância do que a gente faz é em relação ao mundo espiritual? Marcelo, olha, eu pensei o seguinte, né, com relação a essa questão. No direito existe uma coisa que se diz o que é o principal e o que é o acessório. A maior parte das pessoas que vivem no mundo, a maior parte coloca o mundo material como o mundo principal. E diz assim, o meu espírito, a minha alma, como se esse espírito, essa alma, fosse assim, uma coisa menor. Um acessório. Um acessório. Na verdade, Deus nos cria espíritos. E esse espírito, para promover crescimento, desenvolvimento, progresso, em algum momento toma um acessório que é o corpo, que nem nosso que é uma dádiva, uma bênção, um empréstimo, uma concessão divina para nós vivenciarmos uma experiência material onde nós vamos adquirir conhecimento, vamos nos relacionar, vamos nos aprender. Essa falta de perspectiva, ou essa perspectiva distorcida, errada, de que a vida material é o principal, é que coloca as pessoas nessa busca incessante. Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Se nós somos as suas ovelhas, o nosso reino também não é deste mundo. E por que nós, então, nos entregamos com tanta avidez a esse mundo? É natural que aqui estando, queiramos ter conforto, queiramos trabalhar,
viver de forma digna, ter o alimento, ter o teto sobre a nossa cabeça, ter os elementos de conforto. Mas isso dentro de um padrão de normalidade, porque não é possível que eu fique tão satisfeito de ter tanto enquanto outros não têm nada. Então, essa perspectiva errada do que é a vida, na verdade, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Eu acho que essa visão é que faz exatamente essa distorção. A gente estava conversando antes de começarmos o programa, e o que a gente observou? Todo mundo quer o quê? Principalmente sucesso, poder, riqueza. E a gente verifica que pessoas que têm sucesso, poder, riqueza, beleza, pessoas que reúnem tudo o que a maioria gostaria de ter, e essas pessoas cometem suicídio. Então, ter isso não atua de maneira profilática, não evita. Não, isso não é sinônimo de felicidade, como a Kátia disse. A felicidade é algo completamente diferente. Mas a felicidade também não está na pobreza e no problema. De forma nenhuma. A felicidade, ela estaria em quê, então? Porque as pessoas ficam pensando, então, de maneira geral, o suicida, ele pratica o ato porque ele está infeliz. Moralmente, espiritualmente, emocionalmente, ele está infeliz com a vida. Como que a gente pode, então, falar para essa pessoa, olha, né, você falou da ociosidade e disse que, então, o trabalho no campo do bem, ele é um grande elemento para fazer com que a pessoa ela mude essa maneira de pensar. Mas, além disso, o que mais a gente pode propor para essas pessoas que estão aí, que estão nos vendo e que talvez não se suicidem nessa hora, não pertencem a esse grupo que suicida nessa hora porque ele ficou interessado no programa. Mas como que a gente vai poder dizer para essa pessoa, olha, na próxima hora também não se suicide? Qual é o tipo de apoio que nós podemos dar a essa pessoa? O que a gente pode falar, dizer para esse indivíduo? Kátia, você como assistente social, o que você poderia dizer para essa pessoa? A primeira coisa que eu acho que é importante é dar um tempo a si mesmo. Um outro ponto importante dentro daquela pergunta que eu citei, pergunta 943 do Livro dos Espíritos, é a falta de fé. E muitas vezes a falta de fé em si mesmo, a falta de fé no amanhã, a falta de fé em Deus, pode ocasionar esse vazio espiritual da pessoa. Então, assim, o que ela tem que fazer nesse momento? Fazer nada, dê o tempo, deixe as coisas acontecer, deixe o dia passar, informe-se sobre as coisas que são importantes. E o que é importante seria Eu Não Me Matar, um dos livros maravilhosos, a gente poderia citar esse aqui, Memórias de um Suicida. Busque informações para aprender que a vida, o espírito é imortal e a vida vai continuar. Você colocar um ponto final na vida material não é colocar um ponto final nos seus problemas, muito pelo contrário, a gente já falou aqui que o problema aumenta. Se você tem depressão, se você está triste, não consegue sair desse mundo sozinho, busque ajuda. Busque ajuda como? Ajuda médica, ajuda da sua família. Não tome o problema sendo só teu, busque dentro das suas relações, da sua família, dos seus companheiros, informação, ajuda de como poder sair dessa situação. Dentro da casa espírita, nós temos algumas reuniões para essas pessoas que pensam no suicídio, como a reunião, como eu falei, toda sexta-feira de manhã, todas as casas espíritas têm. Nós temos um livro de irradiação, de prece para essas pessoas que tentam o suicídio, que estão aqui ainda entre a gente, e para as pessoas que já cometeram suicídio também nós colocamos. A pessoa que está com essa ideia fixa de que eu quero morrer, normalmente não está sozinha. Ela é acompanhada de espíritos que querem que ela se mate por algum motivo. Nós sabemos que nós não nos encontramos aqui sozinhos nesse momento. O mundo espiritual, ele coabita conosco. Eles estão o tempo todo junto conosco. O fato da pessoa desencarnar, um desafeto, um inimigo nosso desencarnar, não nos livra da presença dele. Livrou sim da presença física, mas a presença espiritual é constante. E se ele não gosta de você por algum motivo e quer que você desencarne, ele vai te dar várias ideias
para você desencarnar. Então, o processo obsessivo também acontece. E dentro da casa espírita, nós temos as reuniões mediúnicas, onde nós colocamos o nome dessa pessoa que está querendo se matar por algum motivo, e nós fazemos irradiação, e são trazidos à mesa mediúnica esses desafetos, esses espíritos, que são orientados e auxiliados também. Então, nós auxiliamos, através da mediunidade, a pessoa que está tentando suicídio, que está ainda aqui em vida, e o espírito desencarnado que está do outro lado. Para que ele pare com a insistência que vai acabar no problema para ele, porque ele vai ser também chamado à responsabilidade por ter induzido alguém, mas sempre lembrando que vai caber à pessoa a escolha de dizer o sim ou não. Exatamente, cada um com a sua responsabilidade. Vocês estão vendo que esse é um tema que de fato movimenta muitas emoções. A gente já pôde comentar bastante sobre isso, mas fica sempre algo sobre essa profilaxia, né? Sobre, já que é uma pandemia, como o Paulo muito bem colocou para a gente, com dados concretos, não são dados que ele extraiu de obras espíritas, não são dados que foram fornecidos em uma reunião mediúnica, são dados coletados em sites sérios que tratam desse tema, porque ele é um tema muito preocupante. Mas fica essa preocupação. Como que nós podemos falar para o filho, para o pai, para o avô, para o companheiro, para as pessoas ao nosso redor? Olha, tem que dar esse tempo? Beleza. Mas como a gente vai poder chegar efetivamente ao coração dessas pessoas para que elas possam se dar mais esse tempo e garantir que, dando mais um tempinho, de repente a ideia mude, ela não pense mais no suicídio? Como que a gente vai poder chegar para essa pessoa e falar, olha, não faz isso? É pegar, dar um tranco? Como é que vai ser isso? O que você pode dizer para a gente, Kátia? Bom, hoje em dia a gente tem um recurso maravilhoso, que acho que todos estão tendo acesso pelo telefone, que é a internet. Eu me peguei ultimamente, aproveitando o meu tempo de ócio, porque às vezes as nossas mãos estão trabalhando, como eu falei, da ociosidade, da atividade, do trabalho, mas às vezes as nossas mãos estão trabalhando, mas a nossa cabeça está maquinando nem sempre coisas boas. E pensando nisso, lavando louça, eu mesma resolvi aproveitar os meus ouvidos e colocar os meus ouvidos para ouvir coisas boas. Então, enquanto eu estava lavando louça, eu baixei na internet, como lá em casa tem Wi-Fi, muitas palestras sobre o suicídio. Acho que palestras espíritas, no caso, né, de Divaldo Pereira Franco, palestras de palestrantes espíritas que estão no YouTube, basta você colocar palestras espíritas sobre o suicídio, que você vai ter muitas informações. Então, para vocês que estão em casa, que ainda estão com dúvidas, que ainda precisam se informar, que não têm equilíbrio suficiente para pegar um livro grosso, como Memórias de um Suicida, que é um livro excelente da Ivone Pereira, e não conseguem ainda fazer esse movimento, busquem pelo menos ouvir as palestras, que eu acho que é importante a informação em primeiro lugar, como primeira profilaxia para você combater esse pensamento em você. A segunda coisa que eu acho que é importante é você começar a avaliar as suas próprias atitudes, né? Como eu falei da pergunta 943, um último ponto que a gente não falou é a questão da saciedade. Como que as pessoas hoje em dia que têm tudo, né? Eu tenho tudo, eu tenho beleza, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu tenho condição, eu tenho família, mas isso não é o tudo para mim. Então esse ponto, né, que muitas vezes as pessoas acham que tem tudo o quê? Tem tudo de material. Então começar a avaliar a sua própria vida e começar a pensar em que estou baseando a minha vida. Só em coisas materiais, porque como disse o Cristo, né, quem só busca essas coisas materiais vai ter sede sempre, vai ter fome sempre. Então a gente buscar outras fontes de vida, buscar não somente nas coisas materiais a nossa forma de viver. Então estar com pessoas que necessitem de nós, porque às vezes nós olhamos o nosso problema através do nosso próprio umbigo. A gente não consegue enxergar que outras pessoas têm problemas maiores que os nossos. E que não pensam no suicídio, mesmo tendo problemas maiores do que os nossos. Exatamente. Então, vamos procurar sair da nossa ostra, sair da nossa casa, desse nosso isolamento e ir buscar pessoas que precisem de nós. Eu acho que o trabalho voluntário é uma das grandes saídas
para essa questão da tristeza, né, da depressão, né, da solidão. Vai buscar, eu acho que nós temos lá o Asilo da Pimenteira, onde funciona o Grupo Espírita Isabel Redentora. Na hora do almoço é uma luta, porque tem alguns velhinhos que não conseguem mais pegar a sua colher e botar na sua sopa e comer sozinha. Preciso que alguém dê a comida na boca. Você está falando e são uma poucos coisa, braços na hora do almoço. As pessoas reclamam de solidão, mas aonde há a possibilidade de abraçar alguém, as pessoas não buscam. Paulo, ela colocou para a gente a questão da internet, que de fato a internet ela é uma grande coisa positiva, desde que a gente saiba usá-la, mas também ela se torna extremamente ruim quando nós não sabemos utilizá-la. Você, nas suas pesquisas, sem precisar entrar em detalhe, porque o mal não se comenta, mas você viu que existem sites que são especializados na questão do suicídio. Como é que fica a responsabilidade da pessoa que cria esse site, de quem opina lá? Como é que fica isso? Excelente pergunta. Né? Bom, no livro Céu e Inferno, Kardec cria um código penal. Ele diz que ele cria um código penal da vida futura, porque nós espíritas sabemos que a morte não existe. Então, e o processo de reencarnação é o processo natural e normal para que o espírito caminhe, progrida, ascenda a um ponto de um dia dizer como Jesus, eu e o Pai somos um. Então, é uma caminhada. Então, nesse livro, Céu e Inferno, no Código Penal, existe lá um artigo que diz o seguinte, que um indivíduo que leva o outro ao suicídio é duplamente responsável. Pesa sobre ele, é um assassinato, equivale a um assassinato com todas as consequências de um assassinato, de tirar a vida de alguém, de tentar tirar a vida de alguém. Então, isso é um aspecto assim, muito sério. Os sites, de forma irresponsável, colocam diálogos e aceitam que às vezes uma criança, uma jovem, que às vezes tem uma determinada moléstia, às vezes incurável, no momento incurável, porque amanhã pode ser descoberta a cura. Pode ser uma depressão que não está sob controle porque a pessoa não procurou um psiquiatra ou acabou o remédio, isso acontece também? E as pessoas simplesmente opinam, salte do edifício, dê um tiro na cabeça, corte o pulso, e as pessoas vão lá buscar uma informação. Graças a Deus que também existem pessoas sérias que interferem ali e dizem, não, teu pai te ama, tua mãe te ama, tua vida é preciosa, Deus te ama, não faça isso. Mas muitas pessoas, de forma irresponsável, colocam na internet métodos, os mais variados, os mais dolorosos, os mais rápidos, todo tipo de, digamos, quase uma insanidade. Daí, então, seria mais um detalhe da pandemia, né, que o Dr. Bezerra fala da questão do suicídio. Exatamente. Eu estava aqui lembrando que tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um telefone gratuito que as pessoas podem ligar quando elas estão nessa crise, dessa depressão, dessa tristeza, e eles funcionam muito, e todos eles são voluntários, mas principalmente em algumas datas do ano. Natal, dia de mãe, dia de pai, festividades assim, mais que comovem mais as pessoas, a quantidade de telefonemas para lá é muito grande e eles conseguem preservar a vida por mais de 15 minutos e as pessoas elas conseguem abrir mão do suicídio. Eu me lembrei de uma coisa que eu acho que é relevante, porque a gente aqui falou sobre o suicídio, mas muitas vezes nós ficamos de olhos fechados e o problema está dentro da nossa casa, está na nossa vizinhança. E às vezes, por distração, por omissão, nós não observamos as pessoas. Então, eu diria o seguinte, como se forma esse quadro? Esse quadro, eu imagino que ele se forma da seguinte forma. Quando a pessoa, ela não se valoriza, então ela diz, eu sou ruim, eu não presto. Eu sou de segunda classe. Eu sou de segunda classe. A minha vida não tem sentido. E quando ela olha em volta e não vê nada que indique a ela luz, qualidade, amor, esperança, ou seja,
eu sou ruim, o mundo é ruim. Nesse momento, forma-se uma equação que a pessoa acha que essa é a porta mais indicada. Então, nós não podemos perder a capacidade, a sensibilidade de observar, e toda vez que a gente vê que uma pessoa se acha ruim, que a autoestima está lá embaixo, nós precisamos mostrar para ela que o mundo é bom, que a mãe dela é boa, que o amigo dela é bom, que a saúde dela é boa. Nós precisamos mostrar valores positivos para realçar, para contrabalançar esse momento de crise que às vezes essa pessoa enfrenta. Que é para poder dar a ela esse tempo dela parar e pensar. A Kátia tem colocado muito esse livro aqui, Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Ele é um livro valioso, é um livro grosso, é um livro pesado, uma literatura que é para um requinte de paladar mais apurado, mas não há apenas esse livro que trata sobre esse tema. E ela falou para a gente várias vezes sobre a reunião que existe nas casas espíritas, aqui também no Amor e Caridade tem, no Deolindo tem. Explica para a gente, Kátia e Paulo também, como é que é essa reunião e para que ela serve e como que as pessoas podem acessar essa reunião. Bom, a reunião que estuda esse livro, Memórias de um Suicida, acontece toda sexta-feira, 8 horas em todas as da casas manhã, espíritas. em todas as casas espíritas. É um ponto de luz que se instala em direção ao alto, né? Uma energia que nós jogamos direcionadas a essas pessoas. Esse livro ele é esmiuçado, ele é estudado ponto por ponto, para que os espíritos que ali se encontram, normalmente vão muitos espíritos que desencarnaram pelo suicídio, também estão presentes na nossa reunião. Não existe manifestação mediúnica, mas nós sabemos que eles estão ali. Por que que eles estão ali? Porque eles estão numa situação, às vezes, de materialidade tão grande, porque pela própria condição que eles estão, que eles escutam mais a nossa voz do que a voz dos espíritos que estão do outro lado, espíritos de luz que estão lá para ajudar. Então, eles escutam com muito mais facilidade. A nossa linguagem é mais própria para o entendimento deles do que a linguagem dos espíritos que lá se encontram. Então, nós ajudamos eles a se esclarecerem sobre esse assunto. E dentro desse livro, um dos capítulos mais interessantes, no final, o Camilo Cândido Botelho, ele visita a área feminina, que nós falamos no segundo bloco, mas que nós não esquecemos um ponto importante da responsabilidade da mulher que desencarna pelo suicídio. Nós sabemos que a mulher, ela é fonte da vida. Ela é fonte da vida, é por ela que nós reencarnamos. Ela que é detentora desse poder da geração, da vida, né? Co-criadora com Deus, com auxílio do homem, todo respeito para vocês. Mas, assim, a mulher que desencarna pelo suicídio, ela frustra não só o planejamento da vida dela, mas o planejamento daqueles outros que reencarnariam através dela. E do próprio apoio moral, que, independente, eu sou pai, avô, Paulo também, mas é óbvio, e a gente não pode fugir a esse dado concreto da realidade, a presença da mãe na família ela é fundamental para normalizar e normatizar as relações. Exatamente. Se ela falta no momento de suicídio. Exatamente. Então, no final do capítulo desse livro, ele visita a área feminina, porque lá na espiritualidade, a Ivone Pereira e o Camilo Cândido Botelho vão explicar para nós que existe a área feminina e a área masculina. E a área feminina é uma área muito até cuidada por espíritos de intensa luz, porque essas mulheres, muitas vezes, que desencarnam através do suicídio indireto, que é o aborto, né, elas praticam o aborto e, em consequência desse aborto, elas podem morrer naquele momento ou de moléstias que acabam se sucedendo ao aborto que elas praticaram, câncer, algum tipo de problema, infecção uterina, elas desencarnam. Então, o estado espiritual delas é gravíssimo do outro lado. E muitas vezes, narra o Camilo, muitas vezes essa mulher nem reencarna, né? Ela fica num estado tão deplorável da situação perispiritual dela que ela não encontra mais condições de se reencarnar no nosso plano. Ela tem que reencarnar num planeta inferior,
né, no mundo inferior à Terra, para depois ela poder ter condições novamente, né, de reencarnar na Terra. Então esse livro ele é esmiuçado, ele é estudado ponto por ponto até o seu final. Lá na nossa casa a gente já está terminando e a gente vai recomeçar o estudo. Isso dura anos, dura anos. Agora é uma reunião fechada, não é uma reunião considerada privativa e não é tão privativa como a reunião mediúnica. Então a pessoa que quer estudar e participar, ela deve primeiro participar das palestras, tomar o passe, né, tomar a água fluidificada que são oferecidas nas reuniões, colocar o nome dela na caixinha de irradiação para as reuniões mediúnicas e assim que ela está afinizada um pouco mais com o trabalho da casa, ela pode pedir para participar da reunião do suicida. Olha, é lamentável que o tempo acabou. Vocês estão vendo o material estudado, vocês estão vendo o esforço nosso para tentar concentrar todo o afeto que a gente tem pelas pessoas que praticaram suicídio e os seus familiares. É uma dor que a gente não explica. Quem frequenta a reunião mediúnica como médium ostensivo ou médium de diálogo presencia a dor e realmente, queridos, não busquem saber como isso é. Leiam para que vocês se instruam. A instrução é o que vai, de fato, tirar você dessa situação que vai levá-lo a um pensamento equivocado. Paulo, fica então para você poder se despedir das pessoas, depois a Kátia, e a gente, infelizmente, hoje, pelo tema, a gente interrompeu o nosso programa. Bom, primeiramente, se os companheiros em casa quiserem, lembre-se, www.amorecaridade.tv.com, podem enviar perguntas sobre o tema que nós teremos prazer em responder depois via e-mail. Deixem lá o dado que nós retornaremos. Bom, acho que o tema foi importante como uma ode, um amor à vida. A vida divina, nós não temos a possibilidade de acabar com ela. Quando achamos que podemos transgredir a lei divina, sempre isso acarreta consequências, em geral dolorosas, não apenas para aquele que comete, mas para aqueles amigos, parentes que amam, onde todos ali sofrem. Então, não é um caminho, com certeza, mas, conforme vimos aqui no programa, não é o fim, pela misericórdia e pela bondade de Deus. Então, amigos, esperança, fé, sigamos até o fim com Jesus. E Kátia, você também fique à vontade para você se despedir das pessoas e agradecendo muito a sua vinda aqui no programa no dia de hoje. Bom, a vida continua e é um grande engano achar que o suicídio vai resolver qualquer problema. O suicídio não resolve um problema, é um falso heroísmo, não existe coragem do suicídio, existe sim a covardia moral de enfrentar os problemas da vida. Os problemas existem, muitas vezes são fruto das nossas próprias ações, desta vida ou de outra vida, e nós temos que encarar isso como algo muito importante para o nosso crescimento. Esses problemas existem para nós superarmos as nossas dificuldades e suportarmos as nossas dores e vencer os nossos problemas. É isso que a gente vai levar quando chegar do outro lado. E as pessoas que estão precisando de auxílio, nós temos o atendimento fraterno nas nossas casas espíritas. Quem quiser se informar, quiser conversar pessoalmente, nós estamos normalmente aos sábados na Casa Espírita, né? Grupo Espírita Isabel Redentora, teremos prazer em receber as pessoas que necessitam de auxílio. Queridos, o programa Espírita Amor e Caridade, ele se despede de vocês desejando do fundo do coração que esta tormenta, ela vai passar. Não fiquem achando que as dores vão acontecer e são só suas. Não. Todos os problemas da vida, elas encontram solução quando nós conseguimos ter fé e esperança. A lei, ela é lei de justiça, mas ela também é de amor e de caridade. E antes que a gente venha supor que teremos a necessidade, a providência divina já nos dá aquilo que a gente venha precisar, porque Deus nos ama infinitamente.
Se você tem dúvida que Deus te ame, por favor, procure uma casa religiosa, que seja um templo evangélico, uma igreja católica, uma casa espírita. Filie-se ao amor de Deus para que você não cometa o grave engano que é o suicídio. O programa Espírita Amor e Caridade se despede de vocês desejando fartura de bênçãos e que vocês se permitam estar envolvidos na proteção de Deus. Até o próximo programa Espírita Amor e Caridade. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.